Olá, seja bem-vindo ao canal Esaú Souza. Eu sou Esaú, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso teológico. Nós hoje vamos iniciar aí o conteúdo aí de livros históricos. Nós já falamos aí, concluímos na verdade, educação cristã, assunto muito interessante para quem exerce qualquer cargo na igreja. E hoje nós vamos iniciar aí livros históricos. Todas as outras aulas, lembrando que esse é o 10º livro, todas as outras aulas do nono livro, que foi Educação Cristã, já estão disponíveis no nosso canal, na nossa playlist. Vai lá, assista, para que seja bênção na sua vida. Para você que exerce algum cargo na igreja, é muito interessante você ter acesso, entender de educação cristã, tá? Hoje nós vamos aí falar dos livros históricos, lembrando que a Bíblia é dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento, somando 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Só que no meio desses 66 livros tem as divisões e também que é o Pentateuco, que nós já estudamos, os livros históricos, que nós vamos iniciar hoje, tem os poéticos, que vamos falar mais na frente, tem os profetas maiores e profetas menores, tem também os evangelhos e as cartas, as de Paulo e as dos outros apóstolos também, e o livro de Apocalipse, que é o livro profético. Lembrando que a Bíblia tem mais livros proféticos, mas só que na divisão de livros proféticos vai entrar só Apocalipse. Então, tendo aí uma divisão de 8 partes no todo, nos 66 livros, então ela é dividida em 8 partes, né? E hoje, como nós vamos falar da introdução aí aos livros históricos, nós temos 11 livros do Antigo Testamento, incluso aqui nos livros históricos. Lembrando que Atos dos Apóstolos também é um livro histórico, porém ele é estudado, e já estudamos ele, no livro de Evangelhos e Atos. Então esse é o nosso segundo livro. Vai lá na nossa timeline, vai lá na nossa playlist e procura o módulo Evangelhos e Atos e você vai encontrar todo esse conteúdo. Nós já falamos sobre Atos dos Apóstolos. Então aqui nós vamos falar só dos livros históricos do Antigo Testamento. Nós vamos introduzir hoje e dar continuidade ainda nessa aula sobre o livro de Josué, né, o sucessor de Moisés, e ele vai estar dando aí continuidade à trajetória de Moisés. Nesse conteúdo, na verdade, melhor assim dizendo, nós vamos estudar aí o Josué, Juízes, Ruth, Samuel, né, o primeiro e segundo de Samuel, os livros dos reis, que mais? Nós vamos falar das crônicas, Esdras e de Neemias e de Esther. Então esse é o assunto que nós vamos abordar nos livros históricos. Lembrando que as aulas vão estar todas aí para você acompanhar, tá bom? Então, o que nós aprendemos já aqui? Que a Bíblia ela tem duas partes, que é o Antigo e o Novo Testamento, e essas partes elas são divididas, né? O Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores, Evangelhos e Atos, que nós já estudamos, as cartas de Paulo e as outras cartas, e Profecia, que é o livro de Apocalipse, tá bom? Então, iniciando aí, nós vamos entender sobre os livros históricos. A nossa aula de hoje, propriamente dita, é introdução aos livros históricos e ao livro de Josué. Neste módulo, né, nós vamos estudar, nós teremos aí uma visão histórica do que aconteceu depois da morte de Moisés. Lembrando aí que nós aprendemos que Josué, ele possivelmente concluiu aí o fechamento de Deuteronômio, né, que foi os livros
compilado aí por Moisés e ditado por Deus. Nós vamos introduzir hoje o livro nós vamos falar aqui das conquistas das terras de Canaã e compreenderá porque o livro de Juízes, Ruth, precisa ser estudado numa só aula. Nós vamos falar também. E como Ruth é importante na ligação com o período dos juízes, anunciando o nascimento de Davi. Aqui nós vamos ficar muito surpresos aqui com bastante coisa aqui. Não é fácil falar do livro de Josué, os irmãos sabem que é um livro de guerras, assuntos de guerras, tem assuntos polêmicos nesse tema de Josué, mas nós vamos sair dessa aula edificado, nós vamos sair dessa aula entendendo que o que Deus faz é perfeito, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. O estudante compreenderá melhor o contexto histórico e geográfico da Palestina na época de Samuel, Saul, Davi, Salomão, nesse tempo aí. Como nós já aprendemos que para você contextualizar, para você aplicar uma exegese, uma hermenêutica excelente, você precisa viajar no tempo. Como assim, Saul? Viajar no tempo? Então, se você for olhar lá nossas aulas lá de hermenêutica e homilética, nós já falamos sobre isso. Essa viagem no tempo, ela acontece através de livros, através da Bíblia, mas você precisa aí de pesquisas. Aí você vai voltar no tempo. Essa volta no tempo acontece mergulhando nos livros, mergulhando aí na internet para saber o real contexto do porquê, para quem, quando, qual o sentido, tudo isso você tem que mergulhar, viajar no tempo para entender essa realidade que eles viviam. É por isso que tem coisas, olha, pega isso aqui, por isso que tem coisas que se aplicava no passado e hoje não se aplica, porque você tem que fazer uma análise ali do contexto histórico ali, cultural. Você tem que entender qual é a reação. Eu gosto sempre de dar esse exemplo básico, pulando lá para as cartas paulinas, lá, quando Paulo vai explicar, falar sobre a mulher usar o véu. Se você voltar na história, se você for buscar o porquê disso, você vai entender que não se aplica hoje. Por que não se aplica, Isaú? Porque ele vai estar dando essa explicação devido a uma realidade que acontecia, que constrangia as pessoas que decidiam, que se rendia a Cristo, e era confundida com pessoas que não eram cristãs ou com prostitutas, e aí elas precisavam daquele véu para não ser comparada com as pessoas que viviam no pecado ainda, que estavam no pecado ainda. Então, é mais ou menos por aí, entende? Mas não vou focar nisso aqui, porque hoje nosso assunto é outro, mas é interessante, tem que voltar no tempo, tem que pesquisar, tem que mergulhar na história para entender do que se trata. Muitos acontecimentos históricos dos livros de reis, crônicas, incluindo dentro dos profetas maiores e menores, para conhecer melhor a história, entender melhor do que se trata, o sentido, qual é a mensagem que aquele momento ali, que aquele profeta, que aquele escritor, aquele escriba está tentando nos passar, que Deus está tentando nos passar através daquela geração, através daquele tempo, daquele século, daquela época. Os livros dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Ageu, Zacarias, Malaquias, pois esses esclarecem coisas que não estão bem explícitas nos livros históricos. Então, a Bíblia, ela se explica, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então a Bíblia, ela é análoga, então ela se explica. Não tem contradição na Bíblia, sabia que não tem? Embora alguns acham e procuram contradições na Bíblia, ela não tem. Inclusive eu tenho até vídeos sobre isso, aí vídeos curtos, explicando alguns textos complexos, alguns textos difíceis de entender,
Eu tenho assunto sobre isso aí. Procure aí que você vai ver alguns textos que aparentemente não tem explicações, mas aí eu mostro lá aonde está a explicação daquele texto. Então, ela não tem contradição, ela se explica. Então, é interessante mergulhar, voltar no passado, tá bom? Na organização hebraica, Josué, Juízes e os livros de Samuel e Reis constitui o grupo chamado Profetas Anteriores, e Ruth, Crônicas, Esdras, Neemias e Esté formam o cânone hebraico chamado As Escrituras, o panorama do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é dividido por lei, profetas e salmos. Então essa seria aí a divisão aí do Antigo Testamento. Nós falamos sobre isso aí quando estudamos o Pentateuco. Nós aprendemos que Pentateuco não é a Bíblia dos hebreus, e sim o Tanar, que é a Bíblia que é composta aí desse conjunto aí de leis, profetas e salmos, né? Mais detalhes de cada livro dessa série nós vamos estudar aí passo a passo, tá? Hoje nós vamos falar mais aí, nós vamos focar aqui no livro de Josué. Nós vamos falar aí da peculiaridade da época, cultura e do vigor profético daqueles dias. Então, não vai ser umas aulas aí bem bacanas, nós vamos aí estar estudando junto. Então, agora nós vamos entrar aí, falar aí da introdução a Josué, e nós vamos entender um pouco desse livro que é complexo. Irmãos, é um livro meio complicado, como eu já disse para vocês. Não é um livro fácil de se explicar, porque você vai ver situações ali de guerras. E nós pregamos a paz, não é isso? Mas nós vamos ver que foram necessárias as guerras. Tem até um ditado, você já viu aquele ditado que tem males que vem para bem? Então, ou seja, às vezes você tem que sacrificar algo para que não aconteça algo pior. Já viu isso? Então, se tratando de Josué, é basicamente isso aí, né? Nós vamos ou precisou acontecer algo para que coisas pior não viessem a acontecer. O livro de Josué, filho de Nun, discípulo de Moisés, né? Teve aí seu professor como Moisés, ele foi muito fiel a Moisés no trajeto, né? Ele foi um dos únicos, olha, numa multidão de pessoas, apenas ele e Caleb ali vai ser as pessoas ali que vai se manter firme ali na servidão ao Senhor, sem se corromper. Ele vai ser aquela pessoa assim que vai ser fiel à sua liderança, vai ser fiel a quem Deus chamou para liderar. É por isso que ele é o substituto de Moisés, porque ele foi muito fiel a Moisés. O Josué, ele foi muito fiel. Josué, ele nós vamos aprender isso aqui, nós vamos entender que Josué é uma tipologia de Cristo, né? Na fidelidade de Josué a Moisés, representa, mostra para nós a fidelidade de Jesus Cristo como homem a Deus, entende? E por isso que nós vamos entender que até porque o nome Josué também é Jesus, o significado é o mesmo. A tradução, a transliteração vai ser a mesma de Jesus. Então nós vamos ver isso aqui, que ele foi muito fiel. Se você quer saber, se quer tratar de fidelidade, você vai ver a fidelidade de Josué para com Moisés. E hoje nós vivemos uma decadência de fidelidade com liderança. Quando se fala de liderança terrena, todo mundo já fala, mas todo mundo está se corrompendo. Epa, está todo mundo se corrompendo? Não. A igreja de Cristo, ela continua sendo perfeita. E ele vai vir buscar uma igreja incorruptível. E existe muitos pastores que chamados por Deus, muitos pastores que levantado por Deus, e nós temos que ser fiel à nossa liderança, a quem Deus constituiu para nos liderar. E Josué, ele era fiel a Moisés. A fidelidade de Josué a Moisés é linda demais, irmãos. Josué, ele perseverava ali nos pés ali de Moisés, e ele foi honrado aí com
A autoridade que Moisés teve, ele teve. Ele foi apto para substituir Moisés. Agora você acha que ele não teve oportunidade de acompanhar a maioria? De ir como diz o ditado, na pilha da maioria? Você acha que ele não teve essa oportunidade? Lógico que ele teve, só que ele preferiu ser fiel a Deus. Às vezes no trabalho você vive isso também. Às vezes você está querendo dar o melhor e as pessoas falam, ele é um puxa-saco, ele é isso, é aquilo. Mas no final o resultado vai vir. No final você vai ver a diferença. Faz a sua parte. Sirva ao Senhor sem olhar nem para a direita nem para a esquerda. Faça a sua parte. Na hora certa, Deus vai te honrar. Deus vai mostrar que o seu esforço não foi vão. O seu esforço valeu a pena. O livro é chamado de Josué, talvez porque diga a respeito a ele e seus atos e invasões à terra de Canaã, porque foi escrito por ele ou ainda por ambas as coisas. Então, assim, o motivo do nome ser esse aí, provavelmente pelos fatos que aconteceu sobre a liderança dele. Lembrando que isso era muito comum no passado, voltando no tempo, tá vendo? Os feitos acontecidos ali, eles utilizavam o nome ali do personagem ali para fazer a aplicação. Existe comentarista que atribui a aplicação do livro a Esdras e outros atribuem a Isaías, mas eu prefiro acreditar que foi o próprio Josué quem escreveu, até porque para isso nós entendemos que Josué concluiu aí o fechamento do Pentateuco, então ele deu continuidade aí ao seu livro. Então nós vamos tratar aí do título, do conteúdo e temas, né? O título deriva do personagem principal, que é Josué, e também é provável que o autor, né, com exceção dos últimos versículos que registra a sua morte, assim como foi no Pentateuco, esses aí talvez foi Eleazar, ou esses nomes que eu já falei aqui, né, anterior, possivelmente acrescentados por Finéias no Talmud judaico. No judaico apoia essa posição, né, a questão da data. Então aconteceu aqui a mesma coisa que aconteceu com o Deuteronômio, né? O finalzinho não foi Moisés, precisou ser Josué. O finalzinho de Josué também precisou ser escrito por outros também. O conteúdo, né, o livro de Josué é organizado em um padrão literário chamado de escrita em painel, no qual detalhes da primeira metade da obra encontram-se paralelo à segunda metade na mesma ordem. Então, ele fica a simetria literária de Josué é mais ou menos assim, ó. Deus comissiona Josué a conquista da terra, né, que é do capítulo 1 aí. Aí a divisão. Deus fala a Josué, distribui e toma posse da terra. Josué fala as 2 tribos e meia. Gilgal, a herança de Caleb. Herança central, capítulo 15. Siquém, montagem do tabernáculo e cerimonial de lançar sorte, no capítulo 18. Herança do sul, né, capítulo 18 também. Herança do norte, capítulo 19. Deus da terra do repouso, capítulo 21. E mensagem de despedida das 2 tribos e meia, depois de todo Israel, a cerimônia, renovação, a aliança de Siquém. A tipologia dos 2 Josués. Josué, filho de Num, era chamado originalmente de Oséias, salvação. Mas Moisés mudou o seu nome para Josué, que Yahvé é salvação. Tipologia de Cristo no Antigo Testamento. Números capítulo 13, versículo 16. Durante os 40 anos da peregrinação de Israel pelo deserto, Josué foi um sábio general do exército. Êxodo capítulo 17. Um espia fiel, Números 13. E o leal primeiro-ministro de Moisés, Êxodo capítulo 33, 11, Josué capítulo 1, 1. Antes de Moisés morrer, Deus o instruiu a ungir Josué para ser o seu sucessor. Números capítulo 27, 18 e 23. Deuteronômio capítulo 31,
do 1 ao 8, e 23, do 34, e o 34 e o 9. Durante a conquista de Canaã, Josué foi um líder cheio do Espírito. Ele revelou traços de caráter e admiráveis, como coragem, perseverança, prontidão, fidelidade, honestidade constante, altruísmo, sabedoria, fé, dinâmica em Deus. Acabei de falar sobre isso aqui agora com vocês. A tipologia dele comparando a Cristo com a fidelidade dele a Moisés. Nessa tipologia aqui, Josué aqui representa Cristo e Moisés representa Deus. Assim foi Jesus na sua passagem terrena. Em tudo ele foi fiel a Deus e não pecou e não errou. Você pode ver que você vai achar falha de todo mundo na Bíblia, de todo mundo. Só não vai achar falha de Jesus Cristo, não é isso? E você vai ver, estou lendo a Bíblia aqui, estou com a Bíblia aberta, e você vai ver, você vai perceber que não tem apontamento aqui, não tem apontação de erros de Josué. Olha que bacana, olha que forte isso. Olha que simbologia, olha que representatividade de Cristo. Você não vê, não tem aqui, ó. E Moisés, e Josué murmurou assim, assim. Não, e Josué falou contra Moisés. Não existe. Ele foi fiel ao seu líder. Eu quero focar muito isso aqui, porque Jesus ele foi muito fiel a Deus. E Josué ele foi muito fiel a Moisés. Ele foi muito fiel a Moisés. Seja fiel a Deus, primeiramente. Que você sendo fiel a Deus, você vai ser fiel ao seu pastor. Você vai ser fiel ao seu cônjuge. Então, é por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de tudo, porque você amando a Deus acima de tudo, você não trai, você não mente, você não julga mal, você amando a Deus de verdade, que é quem você não veio, aí você realmente vai amar o seu próximo, porque a Bíblia relata, se eu disser que eu amo a Deus a quem eu não vejo, e não amo ao próximo que eu vejo, eu sou mentiroso. Isso é mentira. Então, por isso que aqui está uma representatividade de Josué aí, sendo um tipo de Cristo. Então, isso aqui eu acho que ficou claro para os irmãos, né? Que Josué é uma tipologia de Cristo. Josué liderou Canaã. Depois de 40 anos, Josué 1, capítulo 1. Aí Jesus subiu a Canaã celestial depois de 40 dias, Atos capítulo 1, e sucessivamente. A igreja chega ao Monte Sião celestial pela fé, Hebreus capítulo 12. Fim dos tempos, entrada literal na terra prometida, terrena, Apocalipse capítulo 20. Josué, tudo contribui para tudo é uma tipologia de outro. Josué aqui, a tipologia de Cristo, uma tipologia da igreja, e uma tipologia aqui dos fim dos tempos, né? Liderou a conquista dos inimigos, Josué. Jesus Cristo fez o quê? Lidera a conquista dos inimigos de Israel, os principados e potestades, Colossenses capítulo 2. A igreja, a batalha espiritual, Efésios capítulo 6. Fim dos tempos, a conquista final dos inimigos de Deus, Apocalipse capítulo 20. Josué levou Israel ao descanso de Deus, Josué capítulo 1. Jesus traz descanso, Mateus capítulo 11. A igreja, descanso espiritual da graça, Hebreus capítulo 4. Fim dos tempos, descanso eterno na Canaã terrena, Apocalipse capítulo 21. Josué distribui a herança, Josué capítulo 1, 6. Jesus recebe uma herança e dá a seus santos, Hebreus capítulo 1 e capítulo 9. A igreja recebe uma herança espiritual, Atos capítulo 20 e Efésios capítulo 1. Fim dos tempos, herança eterna, Mateus capítulo 25 e Colossenses capítulo 3 e Apocalipse capítulo 21. Nada na Bíblia foi por acaso. Tudo tem um significado. Tudo tem aí um porquê. Como que aconteceu, por que aconteceu. Tudo tem uma explicação.
as profecias, tudo que aconteceu no Velho Testamento era enfatizando o Novo Testamento, enfatizando Cristo, apresentando Cristo, não é isso? Pois bem, e as vivências do Novo Testamento era cumprindo o que foi falado no Velho Testamento. Olha que bacana. Então, nada novo. Uma coisa complementa a outra. Assim é essa tipologia de Josué aqui que eu falei para vocês. Que Josué é uma tipologia de Cristo, da igreja e do fim dos tempos. Entendeu? Você pegou essa visão aí? Então Josué é um tipo ou um modelo de Cristo. E o novo Josué, isso já é indicado no Antigo Testamento. Josué tem o nome de Messias. Josué, Jesus, são o mesmo nome, tanto do hebraico quanto do grego. Josué desempenhava exatamente o mesmo trabalho que o anjo do Senhor, o Cristo pré-encarnado. Vê Êxodo capítulo 23 e 23. Números 27, 17 e 21. Deuteronômio capítulo 3 e 28. Deuteronômio ainda 31, 3 e 23. Josué foi, aqui é mais um ponto. Josué foi o primeiro homem das escrituras a ter o nome divino no significado do próprio nome. Yahvé é salvação. Está muito estampado. Em paralelo com o anjo do Senhor, acerca de quem Deus afirma: nele está o meu nome. Êxodo capítulo 23, 21. Mais um ponto. Josué fez o mesmo trabalho que Moisés, um tipo de Cristo. Deuteronômio capítulo 18. Ver também Josué capítulo 1, 2 e 5, 3 também, o capítulo 4 também. E mais um ponto, Isaías 49, 8 descreve a obra do Messias vindouro como a de Josué, ou seja, de levar a igreja a herdar a terra prometida. Nossa, está muito notório. O Novo Testamento é muito claro em identificar Jesus como o novo Josué. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 4, versículo 8 e 9. A igreja, o corpo de Cristo, 2 Coríntios capítulo 6 e 16, também participa do cumprimento do tipo e modelo de Josué, e cumprimento tipológico atinge a ápice no fim dos tempos. Os principais elementos da tipologia de Josué se encontram resumindo na tabela que eu já passei para vocês, que é essa tipologia de Josué, Jesus, igreja e fim dos tempos. Então vocês viram aí que essa aplicação que é muito clara em identificar Josué como o novo Josué, como a igreja, como Cristo. Porque Deus ordenou que Israel destruísse os cananeus. Aqui é a parte assustadora do histórico de Josué. Mas antes de falar detalhadamente sobre isso aí, essa pergunta ela deve ser enquadrada no contexto histórico mais amplo, onde a ordem divina não foi um padrão universal para as guerras de Israel. Isso aqui a gente vê em Deuteronômio capítulo 20. Mas se aplica apenas às nações de Canaã, no período da conquista. Mais de 400 anos antes, o Senhor havia anunciado: não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Gênesis capítulo 15 e 16. Durante pelo menos 4 séculos, o conhecimento de Deus verdadeiro esteve disponível para os cananeus. Ver Gênesis capítulo 14 e 17. E Números capítulo 22, versículo 24. Irmãos, isso aqui chega a arrepiar, porque as pessoas julgam, as pessoas apontam: mas o Deus de vocês faz isso, faz aquilo. Se você conferir aí, durante aí pelo menos 400 anos, irmãos, Deus vamos dizer que torcendo para que, pedindo Canaã que se arrependesse. Você pode conferir isso aí, Gênesis capítulos
Gênesis capítulo 15, versículo 16, durante pelo menos 400 anos, o conhecimento de Deus verdadeiro esteve disponível para os cananeus. Viver Gênesis capítulo 14, versículo 17 e 20, e eles não quiseram ouvir o chamado de Deus para se arrepender. Lembra quando Deus usou Jonas para pregar para Nínive toda corrompida, mas quando Jonas foi lá pregar, eles se arrependeram, e os cananeus, eles não estavam nem aí. Eles tiveram o tempo de se arrepender, eles tiveram a oportunidade para se arrepender, mas eles faziam um pouco caso do que Deus estava chamando eles para o arrependimento. Deus deu tempo aos cananeus para o arrependimento, só que eles não quiseram. Eles tiveram tempo para se arrepender. Evidências adicionais foram dadas aos habitantes de Canaã quando Israel começou a conquistar. Josué capítulo 2 e capítulo 6. Nesse momento, a iniquidade dos amorreus de fato era completa. A palavra hebraica Sherem caracteriza-se a condição dessas nações, significa totalmente dadas ao mal e por isso dedicadas à destruição. As escrituras só usam a palavra em referência a uma nação no contexto da conquista de Canaã. Deuteronômio capítulo 7, capítulo 13, Josué capítulo 6, capítulo 18, capítulo 11, capítulo 15, Isso aponta para o caráter único do evento na história bíblica do juízo divino sobre as nações. Uma cultura nunca é superior à compreensão que ela tem de Deus e a religião que possui. Considerando as falsas concepções e as práticas de sexo, violência no cerne da religião cananeia, não surpreende que em alguns séculos toda a civilização houvesse perdido a maneira coletiva, sua capacidade moral de entender aos chamados do Espírito de Deus. O Senhor, em sua misericórdia e justiça, declarou que não havia nada mais a fazer senão dar fim à cultura cananeia, poupando os indivíduos que reagissem com fé, como Raabe e a sua família. Você pode entender, irmãos, que o perdão estava sobre Canaã, estava sobre os cananeus. O perdão foi proporcionado aqui. Como eu disse para os irmãos, esse assunto é um assunto forte, porque revela os dias de hoje. O perdão foi proporcionado para Canaã. 400 anos eles tiveram a oportunidade de se arrepender. Para você ter uma ideia, o quão isso é verdade, que Raabe, ela se salvou, e o histórico de Raabe não é um histórico bom. Ela era vista, como nos dias de hoje, como aquela pessoa que está na sarjeta, no sentido de pecado visível, que ela era uma prostituta, então ela era considerada uma escória ali da sociedade. Pensava assim dela. E ela se salvou. Não. Ela está na galeria dos heróis. Ela entra na genealogia de Cristo. Entende isso? Olha o histórico de Raabe. Olha a situação dessa mulher. E ela teve essa oportunidade. Então, quando a pessoa falar para você assim, nossa, mas o seu Deus é bom, e o tanto de crianças que foram mortas lá nos Canaã, nas guerras de Josué, quando eles levantaram, mas eles tiveram a oportunidade de se arrepender, foram dadas. E mais uma vez eu trago aqui a tipologia para o dia de hoje. Não está sendo diferente no dia de hoje. As pessoas estão ouvindo falar que Jesus vai voltar, que Jesus vai arrebatar a igreja, mas ninguém está nem aí, ninguém quer saber. As pessoas não estão importando com isso. Então, vai acontecer de novo. Infelizmente, vai acontecer de novo. Você que está assistindo essa aula, mostre isso para alguém. Fala disso para alguém. Que assim como Deus destruiu os cananeus, que ali Deus
cirou a taça, se encheu, essa taça está cheia, está enchendo de novo e vai derramar sobre a terra. E quando isso acontecer, os santos já vai estar na Nova Jerusalém, já vai estar numa terra conquistada. Nós já vamos ter conquistado a terra. Então, seja você um dos que conquistou a terra, não aqueles que foram invadidos, que sofreu o ataque surpresa. O anúncio está aí. O anúncio foi dado. Então a família de Raabe foi salva. E o bacana da Bíblia, o que eu amo na Bíblia, é que a Bíblia, não importa a sua situação que você está, o importante é que você abandone. O importante é que você peça perdão e deixa que você alcance a misericórdia. Não importa o que você fez. Não importa o histórico. O importante é de agora para frente, de aqui para frente. Não era, porém, os planos originais de Deus que Israel destruísse os cananeus com as próprias mãos. Ele havia prometido enviar seu anjo e os verpões, a ira de Deus, o castigo diretamente das mãos de Deus, sem usar mãos terrenas, ou temor, à frente para eliminar os habitantes inimigos, Êxodo capítulo 23, 23, no Mar Vermelho, em ocasiões posteriores da história de Israel, sempre que o povo ousou confiar plenamente no Senhor, ele lutou as batalhas em lugar dos homens, enquanto esses ficavam parados, testemunhando os atos da salvação. Vê Êxodo capítulo 14. O que os israelitas fizeram na batalha contra os egípcios? A única coisa que eles fizeram foi caminhar, marchar. A única coisa que eles fizeram foi obedecer. Quem lutou? Foi Deus. Quem colocou a mão para guerrear? Foi Deus. E a visão de Deus sobre nossas vidas sempre foi essa. Sempre Ele pelejar por nós. Por causa da falta de fé demonstrada pelos israelitas, Deus não concedeu em si encontrar com eles onde estava e permitiu que lutasse. Mesmo assim, porém, como o livro de Josué deixa claro, não era em primeiro lugar uma questão de Israel lutar e o Senhor dar a vitória, mas de Deus lutar em prol do povo e esse ser um instrumento do juízo divino. Então, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Isso é válido para os dias de hoje. Então nós vimos que a invasão a Canaã não foi algo assim da noite para o dia. Eu fadiguei de Canaã, eu não quero saber de Canaã, dos cananeus, então eu vou destruir. Não é assim. A destruição do mundo, a destruição dos pecadores que vai acontecer, não vai ser uma coisa da noite para o dia. E isso já vai sendo anunciado, isso já vem sendo falado. Então, cabe a nós estudar, meditar na palavra de Deus e se apegar e viver. Então é isso aí, meus irmãos. Então o livro de Josué, Deus fala a Josué e anima, né? Ó Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Olha que palavra bendita. Olha que palavra maravilhosa de Deus para com Josué. Para um aprendiz fiel, um servo fiel. Irmão, para a pessoa liderar, para a pessoa reger o povo de Deus, ele tem que ser um ótimo servo. Ele não precisa ser um bom líder, ele tem que ser um ótimo servo primeiro. Antes de liderar, ele tem que ser um servo. Que sendo um servo, ele vai ser um excelente líder. Fidelidade, volto a falar de fidelidade. Jesus foi o maior servo que já pôde existir. Josué, ninguém tem nada para reclamar da postura de Josué servindo a Moisés. A preparação para atravessar o Jordão. Ainda no capítulo 1 acontece a travessia no Jordão.
um grande feito logo a Josué assumir aí o posto de líder. Aí no capítulo 2, os espias são enviados a Jericó, né? Aí tem um encontro com Raabe. Lembrando que esse envio que Josué fez dos espias, isso era segredo total, tá? O povo não ficou sabendo, só o líder Josué e os espias que tinham essa informação. E ali, né, nessa situação aqui, Raabe vai entender que era a última oportunidade de Deus para com aquele povo. Raabe, ela compreende que a partir daquele dia não tinha mais outra ocasião, outra oportunidade. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles e ao eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Olha que coisa forte isso. Bem sei que o Senhor lhe deu essa terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, meus irmãos, e que todos os moradores da terra vão desmaiar. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e também que fizeste aos 2 reis amorreus, Seom e Og, que estava além do Jordão, a quais destruir. Raabe testificando que eles foram avisados. Raabe deixando claro aqui que eles não eram inocentes, irmãos. O que eu quero trazer para vocês nessa mensagem aqui nesse livro, não era inocente, os cananeus não eram inocentes. Eles tinham, olha quanto testemunho que Raabe deu, olha quanta coisa que ela vai dizer. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima, nos céus, e embaixo, na terra. Olha que confissão de fé de uma prostituta, de uma mulher que ganhava a vida de forma desonrosa, desrespeitosa. Olha a confissão, irmãos. Agora, com base nisso que eu falei para você hoje aqui, você que está assistindo essa aula, hoje você tem argumento para falar que os cananeus não eram inocentes. Deus é o autor da vida. Deus é o criador da vida. Quando ele decide algo, ainda que ele decidisse tirar minha vida, ainda que eu não tivesse feito nada, não seria injustiça, porque ele é o criador, ele é o autor. Mas ele não faz isso. Quando ele decide algo, é porque já venceu o tempo, já extrapolou. Então, pega esse testemunho no capítulo 2, quando alguém questionar sobre a destruição dos cananeus, que é forte isso, irmãos. Para quem não te conhece, fica abalado, é constrangedor. Morreu muita criança ali, foi. Deus mandou matar tudo, acabar com tudo. Morreu muita criança. Lembrando, irmãos, que as crianças, o destino delas é céu, tá, irmãos? Independente da situação ali, o destino das crianças é o céu. Então, mas e eu já ensinei sobre isso também. Por causa do pecado de uma pessoa, muitas pessoas pagam. É a lei da semeadura. E quando se fala de semeadura, você planta 3 sementinhas de milho e nasce uma espiga com quase 200 a 300 grãos. Então, ou seja, a colheita ela é vasta, tanto para o bem, tanto como para o mal. Então, quando alguém falar para vocês sobre essa questão dos cananeus, sobre essa destruição de crianças inocentes, de pessoas mortas, você apresenta Josué capítulo 2, e o versículo 8 em diante. Antes que os espias deitassem, ali Raabe disse:
bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Quando o povo cercou, ele já sabia que era o juízo de Deus sobre eles. Então, que fique bem claro. Aí agora, no capítulo 3, a passagem do Jordão, né, um grande feito, o segundo grande feito, né, que primeiro foi aqui as muralhas que vieram ao chão. E no capítulo 4, as 12 pedras tiradas do meio do Jordão, né, para um memorial ao Senhor. A circuncisão no capítulo 5 dos filhos de Israel. E no capítulo 5 ainda, no 10 ali, eles celebram a Páscoa, né, para não esquecer dos ensinamentos de Moisés. Deus aparece a Josué, nesse momento aqui, São Josué em pé, ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua, e chegou a Josué, e ele disse: És tu nosso ou nosso adversário? E respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou e disse. Aqui esse anjo, esse homem que apareceu, Deus apareceu, na verdade. Isso aqui é uma tipologia, aqui é uma teofania, né? Quem não sabe, uma teofania é Deus se manifestando ali em forma de homem, né? Na forma corpórea ali de um ser humano. É a forma ali, é a aparição de Cristo ali a Josué, e ele conversa. E respondeu o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. É a mesma coisa que aconteceu com Moisés. E aqui, qual é a base que nós temos para isso? Que isso aqui é uma teofania, é uma presença de Deus aqui, é a presença de Cristo aqui, porque ele aceita a adoração. E nós sabemos que o anjo não aceita a adoração. Ainda no capítulo 6, Raabe é salva, né? E ela vai usar um símbolo para ser identificada, porque a casa de crente é diferente. A casa do crente tem que ser identificada como casa de crente. E para quando, mais uma vez, sobre o segredo da invasão dos espias, que ninguém sabia, porque quando os espias sugerem para ela, ó, vamos sinalizar aí sua casa, vamos deixar marcado aqui, porque quando vier o ataque, eles vão passar, vão ver que a sua casa está marcada e não vão atacar sua casa nem sua família. Não saia de casa, fique todo mundo dentro de casa, e quando isso acontecer, a sua casa será protegida. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, foi queimado, né? Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta, tirai de lá com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe, o seu pai, sua mãe e seus irmãos, e tudo quanto tinha, tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Salvação de Deus na vida dessa mulher, irmãos. Que texto lindo. Salvação de Deus na vida dela, porque ela confiou, ela estava marcada, ela foi selada com a aceitação de Cristo. E o histórico dela é maravilhoso. No capítulo 7, os israelitas derrotados em Ai, e por causa aí de Acã, porque Acã, na invasão ali, ele vai ver despojos ali de guerra, e vai tomar para si o que Deus falou que não pegue nada, não usufrua de nada. E aí houve destruição, aí houve perca. O pecado causa percas, e houve percas aí no meio
dos israelitas. Aí depois, novamente, depois de confessar, depois do final, depois da punição, acontece um novo ataque e Israel vence. Então Josué e todo Israel com ele tornaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa, a barra de ouro, e os seus filhos e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram nos vales de Acor. E disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo o Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Então Josué estava aplicando uma punição aqui de coração partido. Ou seja, muitos homens tinham perdido a vida na guerra por causa de um pecado. Então é o que eu estou dizendo para vocês. O pecado ele gera consequências. E essas consequências não atingem só a você. Atinge as pessoas em volta de você. Por isso que o pecado nós temos que tomar cuidado. Porque o pecado ele não afeta só a mim. Ele afeta as pessoas que eu amo. Ele afeta as pessoas que estão próximas de mim. E aí, agora por fim, né, nessa outra batalha agora, no capítulo 8, aí tem a destruição de Ai. E aí Deus dá a vitória. A renovação da batalha, da aliança, no capítulo 8. Aí no capítulo 9, Aí no capítulo 9 vem a estratégia dos gibeonitas, né? Que sabendo do histórico dos judeus de Israel, foram sábios, né? Pegaram pães velhos, roupas velhas, sandálias velhas, vinho velho, e era o vizinho dali, e se apresentaram como pessoas antigas que vieram ter com os israelitas. E ali enganou o povo, fez uma aliança com esse povo. Depois de ter feito a aliança, não podia mais voltar atrás. Então Josué teve que aplicar uma disciplina e fez esse povo ser escravo de Israel. Gibeão é sitiado por 5 reis, pelo fato de ter feito aliança com Josué, com Israel. Então agora eles foram perseguidos. É assim, quando você decide fazer a vontade de Deus, você vai ser perseguido. As pessoas vão te perseguir, mas lembre-se que vai ter Israel para te defender. Vai ter o guarda de Israel para te defender. Então Josué socorre Gibeão. Olha, Gibeão seria aniquilada, mas agora ela tem Israel para defender. O sol e a lua, né, no capítulo 10 ainda, o sol e a lua são detidos. Detém-se em Gibeão e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. É considerado o dia mais longo da história. E houve aí, né, essa parada no tempo aí, né? Esse atraso no dia. O dia foi mais longo, porque se escurecesse, o povo não venceria a guerra. E Deus segurou ali o sol, a claridade. Aí vocês vão me dizer assim: mas o sol não gira? Sei lá, vai que girava, né? Brincadeiras à parte, mas vamos lá. Quantas vezes hoje você diz aí, você está na beira de uma praia, ou até mesmo olhando no horizonte, diz, até mesmo olhando para o nada, e você diz: nossa, olha que lindo o pôr do sol. Nós no século XXI nós falamos que lindo o pôr do sol. Eu vou questionar Josué que orou para o sol parar. Então, né, também não é lá no passado que a ciência, a tecnologia não te chegava nem um terço do que é hoje. Nós vamos questionar. Josué prende os 5 reis e mata-os. Capítulo 10 ainda. Depois de ter detido o sol e a lua. Josué vence mais 7 reis, ainda no capítulo 10. Aí no capítulo 11, outras vitórias de Josué, pois se trata de um livro de guerra. Aí no capítulo 2, os reis vencidos por Moisés. Os reis vencidos por Josué.
Aí no capítulo 13, as terras ainda não conquistadas, eles estavam ali para conquistar, era o tempo de conquista. As heranças distribuídas por Moisés. Capítulo 14, a terra de Canaã distribuída por sorte. Josué em Hebron, da Hebron a Caleb, que foi um dos vitoriosos junto com Josué. A herança das 9 tribos e meia, a herança de Judá. No capítulo 15, Caleb conquista Hebron, as cidades de Judá. E ainda no capítulo 16, a herança de Efraim. No capítulo 17, a herança da meia tribo de Manassés, né, que era dividido em 2 partes. Capítulo 18, o resto da terra dividido em 7 partes. E a herança de Benjamim. No capítulo ainda 18, as cidades de Benjamim. Ainda no capítulo, agora no 19, a herança de Simeão, a herança de Zebulon, a herança de Isacar, a herança de Azer, a herança de Naphtali, a herança de Dan e a herança de Josué. No capítulo 19. Aí no 20 estabelece as cidades de refúgio. Quem não sabe, as cidades de refúgio era para onde ia as pessoas que matavam uma outra involuntariamente, sem querer, quando era um homicídio aí que a pessoa não tinha culpa, ia para essa cidade de refúgio para não ser vingado pelos familiares daquele que morreu. As cidades dos levitas, lembrando que os levitas não recebeu herança, mas eles eram responsáveis, não recebeu ali uma herança, uma terra, mas recebeu aqui o dever, o compromisso de cuidar das coisas de Deus. Então é como se todas as tribos trabalhassem para os levitas, que os levitas eram a representação de Deus na terra. Então é como se as tribos prestassem serviço aos levitas. E no capítulo 22, né, Josué abençoa e manda para casa as 2 tribos e meia. O altar junto ao Jordão, né, que é o memorial. Capítulo 23, Josué exorta ao povo a observar a lei do Senhor. E no capítulo 24, Josué despede o povo. No capítulo 24 ainda a renovação da aliança e a pedra testemunha. E assim a morte de Josué no capítulo 24, a partir do versículo 29, depois dessas coisas sucedeu que Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na sua própria herança, em Timnat-Será, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaz. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabia todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Os ossos de José que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó compraram aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéias, seu filho, a qual lhes foram dados na região montanhosa de Efraim. E assim finaliza esse maravilhoso livro deixado por Deus para nos orientar, para nos mostrar os feitos de Deus através das guerras, logo que saiu ali do Pentateuco, na saída do Egito. Meus irmãos, essa foi a nossa aula de introdução e do livro de Josué. Então, na próxima aula nós vamos falar aí do livro de Juízes e Ruth. Nós vamos estar estudando isso aí. E que Deus continue abençoando cada um dos irmãos. E até uma próxima aula.
assista a aula, anota aí o que você aprendeu e que Deus continue te abençoando. Até mais!